Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Se quiser trazer aqui, Toninho, eu tomo, não tem nada não. Mas pode dar para o Ricardo também, vai que essa água dele não era minha. Obrigado, Toninho, te abençoe, Ivana. Deixaram aqui também. E o texto do capítulo 4 de João, do Evangelho, verso 19, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, esse período que a gente vai ter ainda. E a irmã Valquíria falando ali, me veio alguns textos na memória, na mente, né? E, aliás, o texto é justamente isso, né? Eu trago à memória aquilo que me faz ter esperança, né? Então a gente tem dificuldade de refletir, né, irmão? A reflexão é isso, é pensar no passado, né? A gente pensa muito no futuro. Presente quase a gente não tem mais, né? É um presente diluído, é um presente pulverizado, assim, que evapora muito rápido, né? Então a gente só fica olhando para o futuro. E a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, há muitas ordens de Deus, inclusive para colocar marcos na caminhada de Israel, né, pelo deserto, na história ali, e deixar marcas. Inclusive, Deus disse: olha, quando os filhos perguntarem por que disse, por que daquilo, vocês falam, porque o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Então essa questão da memória, a gente tem o brasileiro tem a memória curta, né? A gente tem essa fama aí de ter memória curta, a gente não lembra nem quem votou nos políticos. É por isso que às vezes é desgraceira toda, a gente não lembrou o que ele fez no passado. Mas a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Ficar pensando naquilo que Deus fez. Isso aí traz a esperança na gente, né? Porque se Deus fez, é aquele que não mudou, não. E é aquele que cuida da gente desde todo sempre cuidou da gente, né? A gente tem um culto, na verdade, que é uma ordem de Jesus, que a gente tivesse aquele culto, pelo menos de quando em quando, que é o culto chamado de memorativo. A gente chama de ceia, Santa Ceia, mas Jesus disse que é um culto de memória, fazer lembrança de mim, né? É o único culto, o único. E aliás, é até isso que eu quero falar, de culto, não de culto de memória, mas de culto. Culto, adoração, louvor, são essas coisas que o Ricardo me incumbiu de falar. Ele me deu o tema, fala sobre isso, mano. Tá bom. Quem achou, diga assim: achei. Oh, meu pai. Amém. Vamos lá, diz assim o texto: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o culto, a adoração, a gente às vezes não entende muito bem o que é adoração e o que é louvor, né? A gente mistura as coisas, achando inclusive que é a mesma coisa. Necessariamente não é. Pode ser que um louvor se torne adoração, e pode ser que uma adoração contenha louvor. E quando a gente fala em louvor, sempre, pelo menos é o que eu entendo, né? O que eu acho que eu entendo que os outros entendem, que quando a gente fala louvor, o que vem? Música, não é? Ou não? Não é mais ou menos assim? Sim ou não? Sim, né? É pelo menos o que eu penso que está na cabeça da maioria de nós. Louvor, música, vamos louvar a Deus, música. Então uma coisa sempre está ligada à outra. Mas não é que está de todo errado. A música é uma das expressões do louvor, tá certo? Agora, adoração, deixa eu ver se eu consigo expressar aqui do que eu estou pensando. Adoração seria mais ou menos o que eu sou da boca para dentro. Louvor é aquilo que eu falo da boca para fora, mas não no sentido pejorativo, no sentido que eu falo, eu expresso, né? Um elogio, a homenagem, aquilo que falo, aquilo que é a expressão dos sentimentos, dos pensamentos e tal. Mas a adoração nem sempre está contida naquilo que eu falo. Eu posso inclusive falar uma palavra de louvor, mas isso também não quer dizer necessariamente que essa palavra de louvor esteja sendo uma adoração, não é?
E aí tem a questão do culto. O culto também é outra questão, parece um pouco equivocada, porque a gente entende que culto, adoração e louvor está limitado ou diz respeito a um espaço geográfico e um tempo do dia ou da semana. Outra noção também, acredito eu, equivocada desse pensamento. Porque culto é um estilo de vida, adoração é um estilo de vida e louvor também é um estilo de vida. Então é como eu vivo e quem eu sou, muito mais daquilo que eu faço. Esse entendimento de fazer sendo culto, na verdade, nasceu no primeiro culto. No primeiro culto com 2 pessoas, que é o que basta para ter culto. 2 pessoas têm culto. Mas nesse primeiro culto, com 2 pessoas, que eram inclusive 2 irmãos, houve o primeiro assassinato na humanidade. Só para a gente ver que culto é lugar perigoso, né? Não, no primeiro culto na humanidade teve um assassinato, né? E essa era a ordem de Deus: não assassine ninguém, não é nem mate, não assassine, é o texto bíblico lá. E aí, por que eles fizeram isso? E por que Deus inclusive aceitou o culto de um e não aceitou o culto do outro? E por não aceitar o culto do outro, é que o outro se enraiveceu e matou o outro. A conclusão foi essa do culto. Acho que foi culto esse culto, né? Muito mais para o Abel do que para o Caim. Caim até prolongou um pouquinho. Mas por que Deus rejeitou o que Caim fez? Porque ele não era adorador. Ele só fez alguma coisa que expressava uma adoração que não era de fato. Não é o que a Bíblia diz, irmão? Às vezes a gente lê a Bíblia muito apressadamente e aí não se atém nas expressões, né? Porque a Bíblia diz assim que Deus recebe Abel e sua oferta, rejeita Caim e sua oferta. Não é assim que está escrito? Porque ficou registrado assim que Deus aceitou Abel e a oferta de Abel, o que ele fez, o que ele falou e tal. Porque é impossível Deus não aceitar uma pessoa e receber o que ela faz, e vice-versa. Não tem como. Então quando Deus rejeita o que Caim fez, é porque antes tinha rejeitado ele, como não reconhecendo um adorador nele. Então ele podia fazer o que fosse, que para Deus não ia ser legítimo, aceito. Porque antes que a gente faça alguma coisa e Deus aceite essa coisa que a gente faz, Ele precisa aceitar a gente. Então a adoração muito mais não é do que eu faço, é o que eu sou. E deve ser uma expressão natural, não tem problema. Mas a gente não pode cair nesse engano que a adoração resume-se naquilo que faço, porque Deus nem está preocupado com aquilo que a gente faz, não é? Porque o que Deus está chamando a gente aqui no texto, inclusive, que a mulher indaga Jesus, a mulher ainda tinha essa noção de lugar, de tempo, de espaço, de feito. Jesus tinha uma ideia de relacionamento, do que era, entender quem era o Pai. Eles não entendiam quem era, não conhecia. Sem conhecimento não tem como ter relação, não é? E a gente criou muitas vezes uma expectativa de se aproximar a Deus num sentido de serviço, de fazer as coisas. Não é mais ou menos assim que a gente pensa? Ou eu estou totalmente enganado? Ou não é a mente de ninguém assim? Sim ou não? Você me ajuda aí só para eu entender, porque vai que não é, eu mudo aqui de conversa. Vai que eu estou errando demais, né, no pensamento, na avaliação que eu faço às vezes da cristandade que eu percebo no dia a dia. Então a questão aqui não é o que eu faço, é o que eu sou. Porque Deus, na verdade, nem chama a gente, irmão, para fazer nada, porque Ele faz por si só. Aliás, a gente é aquele que atrapalha Deus fazer as coisas que Ele está fazendo. Porque tem gente que acha que ele foi chamado para fazer alguma coisa. Eu não fui chamado para fazer nada. Eu, particularmente, eu fui chamado para ser uma pessoa diante de Deus, para ter uma relação. A partir dessa relação, é claro que é natural que eu faça algumas coisas, mas Deus não está preocupado que eu faça nada. Porque quando a gente se preocupa muito em fazer alguma coisa, mas não é, a gente na verdade está criando uma relação de serviço. E se é uma coisa que Deus não criou nos seres humanos, foi servos. Isso é um entendimento arcaico, antigo, superficial do Antigo Testamento, que não tinha revelação ainda com o tempo. Isso é trazido no Novo Testamento. Porque tem gente que acha, irmão, que os filhos de Deus são servos. Quem é que é pai aqui e tem um filho como servo? Eu acho que ninguém, né? Como Deus poderia ter filhos como servos? Deus criou um ente só. Eu digo um ente, uma classe de seres para serviço, que são os anjos, não para relacionamento. Os anjos não foram criados para um relacionamento, e sim para um serviço. Aí sim eles desempenham o serviço assim, muito bem. Executa o serviço de uma forma perfeita. Deus vai lá e faz isso, Ele vai lá e executa. E não tem como errar. Agora a gente, irmão, eu vou falar por mim, né? Não posso colocar esse peso nas costas dos irmãos. Eu falo por mim. O que Deus às vezes fala, faz isso aqui, eu vou e faço errado, faço do meu jeito. E aí Deus tem que fazer o quê? Consertar o que eu fiz.
E eu dei muito mais trabalho para Deus do que prestei um serviço. Não é não, irmão? A gente faz isso aí. Eu tenho a impressão que é isso, Jefferson, né? Que a gente vai fazendo serviço e Deus tem que ir lá e consertar aquele serviço que a gente fez, que foi mal feito, e a gente está dando mais trabalho para Deus. Mas é isso que Deus quer, trabalho. E Deus chamou a gente para um trabalho, não para um serviço. Porque serviço os anjos fazem. Tá certo? E não tem trabalho que os anjos dão para Deus. Eles são prestadores de serviço, executores de ordem, fazem de uma maneira perfeita. Agora a gente foi chamado para um trabalho, e trabalho fala de relacionamento, serviço é outra coisa. O Mateus, quando eu tinha acho uns 4 anos atrás, né? Tem 10, tinha uns 6 anos, eu chamei ele para quê? Para um trabalho. Que trabalho era? Lavar o carro comigo. Imagina o trabalho que ele me deu. Inclusive, ele trocou a bucha por uma pedra. E ele foi esfregar o capô do carro com a pedra, né? Imagina só. E fez o trabalho certinho. Ele esfregou assim eu estava do outro lado lavando o carro, ele no capô ali. Disse, olha papai, o que eu estou fazendo? Aí eu olhei assim, né? Eu vi a pedra na mão dele e eu vi assim o risco, uma espiral assim, ó, desenhado no capô do carro. Eu disse, meu filho, louvado seja Deus. O carro dessa pedrinha pro pai aqui, hein? Toma outra bucha aqui, ó, esfrega isso aqui. E olha que serviço mal feito. É mais ou menos isso aí que a gente faz. Deus fala, vamos lavar o carro comigo? Aí ele falou, senhor, é comigo mesmo. Olha aqui, senhor, o que eu estou fazendo. Aí Deus olha assim, meu filho, toma uma bucha, daqui a pedra. Você não sabe fazer o negócio? Prestar serviço, a gente é emprestado no serviço. É por isso que a gente, tudo que faz e faz de melhor, ainda Deus chama de servo inútil. Porque na relação de servo a gente sempre vai ser inútil. Porque Deus não tem em nós uma utilidade. Quem tem utilidade para Deus é o Satanás. Ainda é útil. No plano da redenção, inclusive, um negócio estranho, né? Para a gente falar e entender. Mas é isso. Agora, para nós, irmãos, não. Jesus não falou isso no Evangelho, no capítulo 15, no Evangelho de João. Eu não chamo vocês mais de servos, porque isso é um relacionamento antigo. Agora eu chamo vocês de amigos. A relação é diferente. Tá certo? Então a adoração não é o que eu faço, é o que eu sou. Deus chama a gente para um trabalho, não para um serviço. A adoração, então, é um relacionamento que eu desenvolvo na presença de Deus. E é isso que Deus chamou a gente para ser, irmãos. É por isso que os anjos nem precisam de redenção. Quem precisa de redenção é a gente. Os anjos não são resgatados. Nós somos resgatados para um relacionamento que foi quebrado. É por isso que a Bíblia diz que a gente foi reconciliado. Reconciliação diz respeito ao relacionamento que foi quebrado e agora foi atado de novo. Então a adoração a gente tem que entender, é o que eu sou. Não é o que eu faço, irmãos. A gente precisa entender esse negócio. E aí a Bíblia diz, por exemplo, esse negócio de culto, porque tem culto que Deus não reconhece, tem jejum que Deus não recebe, e tem oração que Deus não atende, porque não ouve. E a gente entende que culto não é tudo isso, não é? Culto prestado pelo serviço, o jejum que a gente entrega ou faz, e a oração que a gente realiza. Mas se tem culto que Deus não reconhece, jejum que Deus não recebe e oração que Deus não ouve, olha, irmão, que culto malfadado, que culto ruim que a gente presta a Deus, porque o entendimento é isso, de serviço, vou num lugar, vou fazer algumas coisinhas e aí eu vou servir a Deus. Não é mais ou menos isso que a gente entende? Não é? Então aqui com esse texto, eu percebo que Deus, inclusive desde Gênesis lá, desde o primeiro culto, Ele está mostrando, olha, enquanto eu não recebo uma pessoa, eu não recebo nada do que ela faz, nada do que ela oferece, nada. É interessante que Jesus vem repetindo a mesma ideia, lá em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, quando Jesus disse assim, olha, quando tu fores até o altar, oferecer, fazer um serviço, oferecer a Deus uma oferta, aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá o que tu está fazendo, a tua oferta, a tua oferenda, vai reconciliar-se com o teu irmão, depois volta, e aí faz, está tudo certo, porque em um relacionamento errado, não tem nada que se faça que Deus reconheça, irmãos. A gente precisa entender esse negócio. A nossa vida com Deus de adoração diz respeito ao relacionamento e entendimento que a mulher não tinha, porque era religiosa, né? Jesus disse isso, vocês não entendem, vocês não conhecem Deus. Como que pode fazer alguma coisa para aquele que a gente não conhece? A gente faz, em que sentido? De serviço, nunca de relação. E é isso que eu tenho percebido, que a gente tem vivido, trabalhado, né? O fazer,
meta, número, dia, tem que ser no lugar. Tudo isso também depende do relacionamento. Porque não adianta aqui a gente entrar nesse espaço, levantar a mãozinha, falar alguma coisa bonitinha, mas se esses relacionamentos estão quebrados com o próximo e com Deus, não tem como. Deus não recebe nada disso. Eu acho bem interessante Deus mostrando isso aqui para Israel. Agora não me lembro se é Oséias, se é Joel ou é Amós. Se é Joel ou é Amós, Oséias acho que não é. Deus dizendo assim: eu estou cansado do barulho de vocês. É um estrépido, é um estrondo no meu ouvido. A música que vocês oferecem, os sacrifícios que vocês trazem para mim aos montes, eu estou cansado. Isso aqui para mim é barulho. Isso não é louvor, isso não é adoração. Por que Deus disse isso? Porque os relacionamentos estão quebrados. Porque havia um relacionamento de injustiça. Havia, na verdade, cada um por si. Havia aquele que ia fazer alguma coisa no templo, no dia, tudo como mandava o figurino religioso, estava tudo certinho, tudo bonitinho. Mas eu disse: nada disso eu estou aceitando, nem me agrada. Isso para mim é barulho, não é música. Isso para mim é estrondo, não é louvor. Tudo isso vocês oferecem para mim. Eu estou falando de Israel, não estou falando isso de vocês, tá? Cada um que sabe da vida de cada um, né? Eu nem sei, não sou a quarta pessoa da Trindade para saber a vida de cada um. Não. Então a gente percebe aqui que, por exemplo, o culto, então, ele tem, antes de mais nada, um relacionamento entre eu e Deus. É um triângulo, né? Entre eu, Deus e o outro. Quem é o outro? Todo aquele que está perto, porque o próximo só pode estar perto. Sim. É isso aí, pastor? E o senhor pode ler então? Eu acho que eu falei bem. Abaixo de mim, Estrépido isso? os teus cantos, porque não sei a melodia das tuas línguas. É exatamente isso aí. Se a gente vê o cenário, né, o profeta denunciando, é toda essa sociedade de Israel que está vivendo essa forma injusta. Isaías também, inclusive, vai falar, o Deus através do profeta, vai dizer assim: ó, qual é o jejum que eu quero? Qual é o tipo de jejum que eu recebo? É esse jejum que vocês sacrificam a carne, apunhalam a carne, fica sem comer? Não. Quem fica sem comer, sem ser adorador, passa fome, faz greve de fome, qualquer coisa, mesmo jejum. Ele disse: o jejum que eu quero, porventura, não é que vocês soltem a ligadura do escravo, que vocês tratem o órfão com dignidade, que vocês amparem as outras pessoas. Vocês percebem que é tudo relacionamento, nada tem a ver com aquilo que a gente faz no serviço que a gente presta, irmãos. Estão percebendo o teor da conversa aqui da Bíblia? É nesse sentido. Mas a gente, com essa cabeça muitas vezes religiosa, industrial, essa cabeça pragmática, essa cabeça que é nos ensinada que a gente, se não faz, não é. Na verdade, isso é algo industrial e humano, não é? A gente percebe aqui que a adoração, então, diz respeito àquilo que eu sou e o que eu faço em relação ao outro, mas no relacionamento, não no feito em si, não na realização em si. Que a gente está preocupado em produzir, em fazer, em atender demandas e tal, mas a gente percebe que as nossas relações às vezes não é de adoração, né? E é o que aconteceu com Caim. E Deus não vai receber nada, irmão, nada que não tenha esse teor de relacionamento. E aí a gente percebe também aqui no texto que eu li, onde Jesus diz que a adoração se dá no âmbito da verdade, né? Da sinceridade, da honestidade, e no espírito ou em espírito. E então existe uma adoração que ela, antes do feito, que até a gente deve fazer, isso é lógico, isso é natural que vai se fazer alguma coisa, é natural, né? Porque não existe também aquela fé inoperante, aquela não é fé, né? Não existe também eu estou aqui adorando a Deus, mas fazendo o que na adoração? Nada. Aí também é um negócio esquisito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não adianta a gente fazer nada se antes não haver em nós um adorador. Essa é a questão. Porque, como eu disse, os anjos eles fazem o que Deus precisa que seja feito, que é a execução de um serviço. Inclusive na liturgia, os anjos é quem executa o serviço. E não é isso que a gente tem para o culto, liturgia. Mas os anjos, além de serem chamados de mensageiros, que dá a ideia também de um serviço, de um serviçal, né, de um correio, de um office boy de Jeová, uma pessoa que leva uma mensagem ou leva alguma coisa. É a ideia do anjo, né, do ângelos, do mensageiro. Então, eles também são chamados de liturgos.
O liturgos é esse, que serve a Deus numa liturgia, num serviço, onde tem programações, onde é feito isso, isso e aquilo. Então isso é uma liturgia, são os liturgos de Deus. Mas nós, como adoradores, a gente precisa inclusive não só fazer alguma coisa, mas como sendo fruto de uma consciência de quem eu sou diante de Deus e qual é a minha missão e meu papel diante do outro. Tudo se resume em relação o que é o Evangelho, o que são os mandamentos. Aliás, só tem 2 mandamentos, né? E Jesus sintetizou o negócio, não foi? Porque a gente tem lá os 10, né? Mandamento. São as 10 palavras. E ia perguntar a Jesus qual é o maior desses. O outro já queria falar, deixa eu resumir o negócio, deixa eu fazer um só que vale pelos 10. Falei, tudo bem, então, eu vou facilitar a sua vida. Ame a Deus, todo o teu coração, alma, entendimento, tuas forças, teu próximo como a ti mesmo. Esse único e principal mandamento diz respeito à relação, mais nada. Amar Deus, próximo e eu. Isso não é relacionamento? Evangelho. O que é o Evangelho? Crer no Evangelho, porque ele está próximo, ele é acessível. Todo mundo vai ter contato agora com o rei. Essa é a ideia de estar próximo, né? É acessível a todo mundo. Antes não era. Antes eram alguns que tinham esse acesso ao reino de Deus, e aí tinha intermediário que o outro se chegava a Deus por ele. Mas agora no Evangelho não. Então crede no Evangelho, relação de confiança. É relação. Evangelho é relação com Deus. E essa relação possível, que cada um tenha. Isso que eu acho lindo também. Cada um de nós, irmãos. Cada um. Se ora muito, se ora pouco, se sabe de Bíblia, se não sabe, se é muito crente, se é menos crente, se é Israel, se é Jacó, se é quem tem acesso a Deus. Pode orar a Deus, pode se aproximar de Deus. Pode, por que isso? Porque o novo e o caminho foi aberto pelo sangue de Cristo. Cada um de nós tem acesso a Deus. Cada um, independente de qualquer coisa. Pode ser o irmão muito fiel, pode ser o vacilão. Tem uns que vacilam, né? De vez em quando, chamar de vacilão. Ele tem acesso a Deus. Deus tem relacionamento com ele. E aí a gente percebe, irmãos, que há culto que Deus não reconhece, há jejum que é mais greve de fome ou passar fome do que o próprio jejum, porque está ligado sempre ao relacionamento. E tem a questão da oração. A oração é outro negócio que parece que a gente ainda não compreendeu. Oração, alguns pensam que é falar com Deus, não é falar com Deus. Tem orações, inclusive as melhores, são sem palavras. Alguém já orou assim, sem falar nada, irmão? Já, irmã Elisângela? Coisa boa, né? O negócio estava tão bom que não tinha palavra. O relacionamento, assim, quando é íntimo, quando é amigo, o silêncio não constrange, irmão. Constrange o silêncio quando a gente não tem intimidade. Aí tem que falar alguma coisa, ainda que seja besteira, coisa sem significado, que não sente nada, é tudo mentira. A gente fala, vai falando, não tem intimidade. O silêncio constrange. Agora na intimidade o silêncio não constrange. O que constrange inclusive é falar, porque a presença é melhor do que qualquer coisa, até mesmo do que o diálogo, porque é presença, é contato. Olha, as melhores orações não exigem palavras. Porque a gente acha que sabe orar. Paulo disse que não sabe. Eu acredito em Paulo, não acredito muito em mim, no meu sentimento, né? Paulo diz quem sabe orar. E Tiago ele diz mais ainda. Sabe por que a gente não recebe as coisas? Porque ora mal. Por que a gente ora mal? Porque a gente ora para obter de Deus aquilo para satisfazer os nossos próprios deleites. Não é não? É a Bíblia que está falando tudo isso? Então a gente tem que entender que a adoração é muito mais aquilo que eu entendo e aquilo que eu desenvolvo como relacionamento diante de Deus do que aquilo que eu faço para Deus. Porque, irmãos, essa ideia de que Deus está precisando de gente que trabalhe para Ele, a gente está muito enganado nesse negócio. Eu acho que desde o que Adão, o casal lá, eles pecaram, há um trabalho enorme que os homens estão dando para Deus. Os melhorzinhos, né? Estou falando dos melhores. E aí a gente percebe que, apesar de tudo isso, nós temos motivos para adorar a Deus. Agora esses motivos, parece que eu estou fazendo aqui uma avaliação na imaginação. Se alguém falar assim, André, não é assim, pode ficar à vontade. Falando, não é assim, André. Não é não. Mas é que eu tenho percebido, irmão, observado na minha vida, primeiro, e na vida de muitos irmãos que a gente lida com pensamento todo dia. Segunda a segunda praticamente eu estou lidando com a cabeça dos crentes, com a cabeça dos irmãos, com a cabeça, né, dos servos de Deus, das servas de Deus.
pouco eu lido com a cabeça dos filhos de Deus e das filhas de Deus, mas os servos e das servas, quase todo dia. Olha só, percebe a diferença, irmão? Então alguns entendem Deus como Senhor e outros entendem Deus como Pai. Qual que é a melhor relação? Como Pai. Ah, mas Ele não é Senhor? Não. Claro que é. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus quer ser reconhecido como Senhor ou como Pai? Como Pai. Tanto é que nós, em Cristo, somos filhos. Não somos co-servos. Essa palavra nem tem condiscípulo, né? Discípulo é o aprendiz e tal, que caminha junto. Mas aí então a gente percebe que é assim, então eu preciso de um motivo para adorar a Deus? Nós precisamos de um motivo para adorar a Deus. E a Bíblia dá 2 motivos para a gente adorar a Deus. Adorar a Deus aqui, eu já falei que é uma questão de relacionamento, mas esse relacionamento também exige emoções e reações, não é? Aí a gente percebe que o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 5 dão 2 motivos suficientes para eu adorar a Deus, para eu me alegrar em Deus, para eu, nesse Deus que habita em mim, me relacionar com Ele, inclusive através de quebrantamento, de sorriso, de louvores, de cânticos, de elogios, de homenagem e etc. Tá certo? Aí se manifesta exteriormente. Por quê? Porque não cabe dentro de mim, extravasa. Não, crente pentecostal é assim. Os não pentecostais não são, mas os pentecostais são assim. Não aguenta, é muito Deus, né? É Deus demais. Aí a expressão que usa é cheio de Deus. Aí extravasa, não tem como. Uns até extrapola, mas nesse extrapolar eu não sei. Às vezes é melhor extrapolar, porque inclusive é uma manifestação sincera. Estou falando todas as vezes daquilo que está sentindo, porque é muito Deus na vida, porque é muita alegria na vida. É por isso que a gente tem que ter cuidado em censurar algumas pessoas que estão manifestando diante de Deus a adoração, o louvor e a gratidão, irmão. Porque só ela e Deus sabe a situação ali dentro, no espírito, no coração, a história, os testemunhos, o sentimento, a gratidão, o relacionamento com Deus. A adoração é um negócio que ninguém ensina. Não tem cartilha, na teologia não tem nenhuma matéria. Doxologia, a palavra tem, né? Doxologia. Que doxologia o quê, meu irmão? A gente só tem que ter cuidado com as extravagâncias aí, né? Para não quebrar banco, para não, de repente, né? Dar uma dedada no olho do irmão. Mas é o capítulo de número 4 de Apocalipse, irmão. Ele vai mostrar uma cena que é mais ou menos assim. Deus foi visto no céu, num trono por João. E a Bíblia diz que Deus estava assentado nesse trono e tinha um arco sobre a sua cabeça, né? Embora seja uma visão, seja abstrata, né? Subjetiva, mas aquilo era real, tá certo? Não era uma imaginação de João. Aquilo foi uma revelação que Deus deu ao seu filho, o João, e ele viu algo, ele abriu a dimensão espiritual, a eternidade foi desnudada para João. O céu foi mostrado do lado de dentro. Então, apesar de ser uma visão, porque a gente às vezes tem a ideia de que as visões na Bíblia são algo que não são reais, mas muitas delas são, algumas não, né? Mas essas de Apocalipse principalmente, a maioria delas são realidades eternas, espirituais, que são mostradas, no caso, aos homens, no caso a João. Então, apesar de ser uma visão, ser abstrato, aquilo é real, aquilo de fato aconteceu. Não é nem que está no passado, aquilo acontece, está acontecendo, porque João foi levado para a eternidade. A eternidade, irmão, é totalmente diferente da onde a gente vive. Aonde a gente vive é um espaço-tempo que Deus chamou de cronos, algo que tem começo, meio, fim, é o desenrolar da humanidade. E Deus não tem nada a ver com esse negócio, no sentido que Deus não está aqui, sujeito aqui, eu estou falando. Ele não está sujeito a tempo e espaço. Onde Deus está? Na eternidade. Onde Deus estará daqui 1000 anos? Na eternidade. Onde Deus esteve há 4, 5 mil anos atrás? No mesmo lugar. Ele não saiu do lugar. Onde Ele está hoje? Onde esteve quando criou os anjos, a terra, os homens, onde veio Jesus, a era da igreja que já vai com uns 2000 anos e até o final dos tempos. Deus está no mesmo lugar, imóvel. Ele não precisa se movimentar. Dá para entender esse negócio?
Ele é onipresente, não é? Onipresente é o quê? Que Deus está em todos os lugares? Não.